Então, bom dia. Hoje, dia 18/5, nós estamos aí com a nossa antepenúltima aula antes da prova, certo? E nós vamos finalizar a parte de vírus. Já falamos de bactérias, né? Todo tipo, gram-positiva, gram-negativa, cárie. Falamos de várias doenças bacterianas. Depois a gente passou para fungos. Falamos sobre os fungos, várias doenças fúngicas também. Semana passada a gente iniciou vírus, né? Hoje a gente vai falar é, da maioria deles, raiva e Covid também, que ficou faltando na aula passada também. Hoje a gente vai falar sobre vacinas. Aula que vem sobre microbiologia da água, do ar, do alimento. E na outra aula já é revisão e correção de exercícios. Vamos fazer nosso calendáriozinho aí? Peguem um caderno, uma caneta, coloquem aí. Uh-uh.
pessoal, esse é o nosso calendário, eu vou copiar ele e colar aqui de novo, porque entrou muita gente depois que eu comecei a escrever. Aí, esse aqui vai ser o calendário nosso de microbiologia, eu vou explicar ele aqui agora. Prestem muita atenção para depois vocês não ficarem perdidos, tá? Ele tá assim. Hoje a gente vai ver vírus e vacinas. Aula que vem, semana que vem, microbiologia de alimentos, ar e água. No dia 28/5, que vai dar numa sexta-feira, em vez de eu fechar o exercício para vocês, na semana que vem, na terça, eu vou deixar até sexta, tá? Os exercícios, todos os exercícios que tiverem aberto, das 3 atividades com a de hoje, que vai dar a quarta atividade, todos eles, hoje é o último dia que eu vou passar a atividade para vocês, certo? Vocês terão aí mais de uma semana, vocês terão aí 12 dias para fazer. Quando for dia 28, fecha tudo. Vai ser uma sexta-feira. Não vou abrir. Já vou avisar agora, às 8h18 do dia 18/5, eu estou avisando que os exercícios vão fechar meia-noite do dia 28/5. Não adianta representante vir mandar recadinho, não adianta ninguém mandar recado, eu estou avisando agora. Faça essa semana, posta esse fim de semana, não espera para postar na quinta-feira, na sexta-feira. Ok? Dia 28/5, nós vamos fechar toda a parte de exercícios. Vocês vão postar, porque eu vou corrigir nesse final de semana. Eu não vou deixar para corrigir exercício depois da prova, porque senão vai ficar tudo de uma vez. Dia 28/5, meia-noite vai fechar, certo? Não adianta mandar recado para mim no sábado nem no domingo, que eu não vou abrir, que eu vou estar corrigindo, ok? Então, se você já sabe que você está com problema, você já sabe que você está cheio de coisa, está faltando agora 12 dias para fechar. Lembrando que cada atividade eu estou dando 20 minutos, 30 minutos de cada aula para vocês fazerem. Então, não vai ter desculpa, ok? Sobre a atividade. Aí, nós temos aí, dia 28/5, dessa sexta-feira, certo? Colocado aí. Dia 1/6, nós teremos a próxima aula, depois da semana que vem, na outra, né? Revisão de prova e as correções dos exercícios. Nós teremos todas as correções dos exercícios e a revisão. Então, as Professora, 4 atividades. Oi, Ana. deixa eu te interromper rapidinho. Pode mandar o link pro Leandro no grupo? Só se for no privado, Ana, Ah, tá. tá? Porque senão todo mundo vê o link lá, começa a entrar e não tem presença. É que eu Obrigada, acho que ele tá Ana. lá na roça, lá. Manda então para ele, por favor. Aí, olha só, última data, então, para entrega dos exercícios, dia 28/5,
Dia 1/6, correção de todos os exercícios. Também revisão de toda a matéria de segunda VA. Dia 8/6, que vai dar na terça, prova. Professora, mas eu tenho uma semana para fazer a prova. Sim, tá? Vocês terão aí de segunda a sábado para fazer as provas. Mas lembra que no horário da nossa aula, eu estou online. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O Ian vai fazer a prova dele e no meio da prova, a energia da casa dele acabou. Ele vai falar comigo pelo celular, ou ele vai mandar um recado, ele vai ligar e vai falar, professora, estava fazendo a prova agora e a energia acabou e tal coisa aconteceu. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir arrumar na plataforma para o Leandro continuar a fazer a prova, certo? Ou aumentar ou excluir a prova para ele começar de novo, mas vai ser no horário de aula. Beleza. Aí, o que, que pode acontecer? Vamos dar um exemplo aí. A Sabrina começa a fazer a prova dela 1h da manhã. Aí, na hora que a Sabrina começou a prova dela, já desligou e acabou a energia, igual aconteceu com o Ian. O que, que vai acontecer? Ela vai me mandar recado, eu vou estar dormindo? 1h da manhã, eu não consigo ver o recado da Sabrina. E aí, passou as 3 horas de prova e eu não consegui ajudá-la. Então, bom dia, professora. Bom dia, Leandro. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós iremos ter o horário da nossa prova no horário da nossa aula. Quem quiser fazer depois dessa nossa aula, aí vocês tomam cuidado, caso tenha algum imprevisto, para não fazer de madrugada, ou eu posso estar dando aula para outra turma, eu não consigo te responder na hora. Então, assim, minha sugestão, façam a prova no horário de aula, tá bom? Sugestão. Professora, eu não tenho internet, eu só vou fazer no sábado. Cuidado, sábado é o último dia e pode acontecer de você ter 1 milhão de problemas e não fazer a prova. Mas vamos dar um exemplo que você não conseguiu fazer a prova porque aconteceu um imprevisto, né, de saúde, alguma coisa assim, do dia 8. Aí você vai fazer o requerimento da prova de segunda chamada para quem perdeu, mas tem que ter uma explicação junto à secretaria, tá? Doença, essas coisas, tem que mostrar o atestado. E aí vocês vão fazer o pedido da segunda chamada. Estes alunos que, por algum motivo de saúde, perderam a prova, não é todos que podem fazer. Então, tem a prova dia 18/6 para esses alunos que perderam. Aí, vamos dar um exemplo. A Lília tirou 65 na primeira VA e tirou 50 na segunda. Lília reprovou por 5 décimos. O que, que vai acontecer? Não é só 5, porque é 5 vezes 0,6, né? Mas a Lília reprovou. Então, o que, que ela pode fazer? Fazer o pedido da prova substitutiva, que é aquela prova que substitui a nota mais baixa que ela teve, a média mais baixa. Então, é uma prova que tem a matéria tanto da primeira VA quanto da segunda VA, e aí a Lília pode fazer o pedido da SRA e ela vai fazer a prova. Só tem um problema. Se a Lília vai e tira menos do que ela estava de média, né? Que aí ela substitui uma das notas. Então, estudar muito para fazer essas provas substitutivas. Não sei se a prova substitutiva é presencial ou se a prova substitutiva vai ser online, mas normalmente é uma prova presencial, tá certo? Então, estudem para a segunda VA para não precisar da prova substitutiva. Tem muita gente com nota boa, mas também tem gente com nota na linha da média. Lembra que a média é 6, tá certo? Então, só para a gente fechar, hoje vírus e vacina, 25/5, microbiologia de alimento Aragua, dia 28, última data para entrega de exercícios, 1/6, revisão e correções, dia 8, prova, dia 15/6, vista de prova. Quem já passou e tiver beleza, no dia 22/6, você já está de férias comigo, certo? Lembrando que, se você tem aula com outros professores que têm aula prática,
possivelmente você vai se dedicar a essas aulas práticas com esse outro professor, possivelmente eu acho que vocês têm anatomia, né? Não sei qual das disciplinas, mas se vocês tiverem prática, ela vai até julho. Mas a nossa disciplina a gente fecha aí depois da vista de prova, se necessário, dia 22/6. Certinho? Todo mundo entendeu o nosso calendário? Então, quem conseguir, tipo assim, passar de primeira, a partir do momento que for vista de prova, já pode ficar relaxado na sua matéria. Yes, Ani. Graças a Deus. Se você tirou, né, a média 660 na hora da vista de prova, você já consegue ver. Eu vou digitar as notas. Você, na plataforma, ela já te dá a média, né? Só você somou e verificou. Vocês lembram da continha que vocês fazem? Primeira nota da primeira VA é vezes 0,4 e a nota da segunda VA vezes 0,6. Então, a Ana Laura está com 85 de primeira VA. Então, ela vai fazer, primeira VA é a média, tá? Ela vai fazer 8,5 vezes 0,4. Alguém faz aí para nós? E aí, na segunda VA, a Ana não estudou e estava meio assim, aí ela tirou 50 de Deus me média. livre, professor. Fala pro bom, fala que eu tirei 100. Segunda VA. Aí a Ana foi lá e tirou 50 em micro, porque em genética ela tira 100. Aí a Ana tirou 50. Vai vir aí 50 vezes Ah, isso é verdade. 0,6. Né? 50 vezes 0,6. Então, quanto ficou aí a multiplicação da nota da Ana? 85 vezes 0,6. Alguém fez aí para mim? Alguém? Ana, faz aí. 6,4. 6,4. 3. 6,4. Eita. 6,4. Mais. Liberando. Não, você já somou? Não. Aqui eu fiz, ó, 8,5. Não, faz aí. Mais 8,4 vezes 0,4. Dá quanto? 8,5 vezes 0,4. 8,5 vezes 0,4 dá 3,4. 3,4 mais 50 vezes 0,6. 50 vezes 0,6. 3. 3. É igual a... Vocês entenderam, né? Primeira nota vezes 0,6 deu 34. Segunda nota vezes... Bom é na segunda mesmo, que a segunda que ajuda a gente. 0,63. Então, a Ana vai com 64, a média é 60. Por que ela saiu bem? Porque a primeira VA dela, ela está com 80 e tantos. Então, a segunda, ela tirou 50 abaixo da média, ajudou. Se você está com nota baixa agora, já pensa em tirar mais do que 60, certo? Para que fique mais fácil para vocês fazerem as continhas de vocês. Porque até jogar no sistema, a gente vai ter aí ainda esperar a segunda chamada para jogar a nota no sistema. Então, aprenda a fazer as continhas antes do sistema. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida de como fazer as contas? Então, primeira VA vezes 0,4, segunda VA vezes 0,6, soma os dois resultados, tem que dar acima de 6, ou 6. Tranquilo? E eu acabei de mandar lá no grupo também. Obrigada, Ian. Mas, na verdade, não vale mais, Ana. Sabe por quê? Porque tudo somando tem que dar 10. Uma é 0,4 mais 0,6 dá 10. Vai dar igual. Mas é por causa que o peso da segunda, tipo assim, se eu tirar 85 na primeira e 50 na segunda, e se eu inverter, se eu tirar 50 na primeira e 85 na segunda, a minha nota aumenta relativamente um pouco, entendeu? Porque o peso é 2 décimos a mais. Isso. Para salvar o aluno. Mas tem aluno que não se salva porque não estudou. Então, não vai ser o caso de vocês, porque eu quase não tenho reprovação. Mas tem. Então, eu espero que vocês estudem. Ok? Porque microbiologia é uma matéria muito gostosa. Diferente de genética, que é mais difícil, que vocês têm que fazer conta. A micro não tem conta. Né? Então,
ela vai ser um pouco mais, a genética, para quem já passou, lembra do azão, azinho, 25%, 75%, e aí vai, né? Essa nota da prova conta com as atividades, isso é a média, tá, Isa? Essa nota aqui que a gente falou aqui, que a Ana tirou Mas 5. você não pode passar, por exemplo, se sobrar um pouco de nota do lado de cá, você passar um pouco de nota para genética, não? Pode não, viu, Leandro? Pode não. Mas essa nota da prova, ela vai ser a média, que eu vou fazer a conta, não a nota da prova, tá certo? Então, vamos dizer que você tirou 40 na prova, que valia 7, e tirou 30 nas atividades, deu 70. Então, o que você faz? 70 de média, tá bom? É a 70 vezes 0,4, ou 70 vezes 0,6. Eu faço a conta da média de primeira VA, não a prova de primeira VA. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Podemos passar para frente? Lembrando que, se você não tirar a média 6, você ainda tem como fazer a substitutiva. Eu não sei quanto é a prova, não me pergunta essa parte que eu realmente não sei. Vocês entram em contato com a secretaria, faz o pedido e a prova vem a matéria do semestre. E você vai poder substituir uma das suas notas mais baixas. Ok? Certinho? Eu coloquei no grupo de vocês o nosso cronograma, tá lá no grupo. E agora o Ian colocou, para quem não sabe, né, a fazer a continha, tá lá também. Tá certo? Então, ô Ian, coloca lá, igual a soma das duas. Tem que dar 6, tá? Só para finalizar seu textinho que ficou bom. Ian. E aí, a gente agora finalizou essa parte de nosso calendário. Lembrando que a data mais importante para vocês, o exercício fecha na outra sexta, sem ser nesta, na outra. E não será aberto. Tá certo? Por quê? Porque na primeira VA eu tive aluno o sábado inteirinho ligando, né? Porque não tinha esquecido. Eu tive o representante falando comigo o dia inteiro, né, Ian? O representante falando pelos alunos, e etc. Né? Nós tivemos aí um fim de semana daqueles. E eu quero o fim de semana para corrigir tudo, para que no dia da correção da terça-feira vocês já estejam com as atividades já com nota, ok? Porque aí você já vai fazer a prova sabendo a nota da atividade, certo? Para você ter uma noção também de como você vai estar, de que nota que você está precisando, de como que vai ser. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar? A aula passada, a gente já iniciou falando de vírus, a gente falou um pouquinho sobre dengue, febre amarela, sobre retrovírus, né? Semana passada eu passei atividade para vocês, meninos? Passei, né? Tá aqui. Deixa eu ver. Perguntei da transcriptase reversa, perguntei sobre dengue, febre amarela, hepatite A, B, catapora, gripe, pneumonia e sarampo, que foi as que a gente falou na aula passada. Alguém havia me perguntado aí se não ia ter exercício de vírus. Já tem. Para quem não viu, alguém lá no início da aula me perguntou se não ia ter. Hoje vai ter a última atividade, que é a 4, tá certo? Então, assim, vai ser a segunda parte de vírus, porque eu falei para vocês que hoje entraria COVID, vai entrar a parte de raiva e vai entrar a parte de vacina, ok? A última. Então, para quem acha que não tem atividade, olha lá que já tem uma. Inclusive, era para semana passada. Professora, mas eu não postei nada. Tá lá aberto. Tem a data da semana tem a data de hoje para postar, porque vocês sabem que sempre vai ter a data da próxima aula. Ela aceita com atraso até semana que vem. Semana que vem não aceita mais. Então, aproveitem para fazer hoje ou esse final de semana todas as atividades que ainda faltam. Se você deixou para a última hora, tá bom? Então, só para a gente recordar o que foi falado na aula passada, porque alguns alunos... Cadê? Porque alguns alunos não assistiram, outros tiveram problema com
a internet e tal. A gente vai fazer aqui uma revisão. Lembrando que quando eu abro o slide, eu não consigo ver o que vocês escrevem aqui, então alguém abre para mim e fala comigo, tá? Porque senão eu não te respondo. Abre o áudio, conversa comigo. Esse aqui, ó, esse desenho aqui é do vírus do influenza, que é o vírus da gripe. Ele tem todos os receptores. Cada parte dessa aqui é um receptor para que ele encontre uma proteína, para que ele encontre uma célula boa, que a gente vai fazer o processo chave fechadura. Agora eu falo ele para vocês. Então, só para a gente lembrar, o vírus, o nome vírus significa veneno, gente. Para quem não sabe, tá? No latim, significa veneno. Então, a parte do vírus, a gente lembra que ele é microscópico, por isso que vocês estão aprendendo em microscopia e microbiologia. Ele não faz parte de nenhum reino, porque ele é acelular, ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio, a gente já sabe disso, né? Ele possui o capsídeo e o DNA, ele pode ser DNA ou RNA, o material genético dele pode ter DNA ou RNA. A infecção dele, ele vai ser chamado de parasita intracelular obrigatório, que ele tem que estar aqui, ó, dentro da célula, porque ele vai começar a ter, acoplar com o DNA da célula que ele está hospedando. Essa frase aqui, ó, ela tem que ser pensada. Vocês vão pensar junto comigo do que a gente já falou aqui em várias aulas. Está dizendo aqui, o vírus não tem atividade quando está fora da célula. Vamos ver, pergunta de prova. Vê se vocês se lembram por quê. Está dizendo ali que o vírus, fora da célula, ele não tem atividade. Aí eu te pergunto, por que que a COVID, eu pego numa sacolinha, eu tenho que passar álcool em gel depois de 2 dias que essa sacolinha veio do mercado? Vamos ver se vocês vão se lembrar que a gente já falou disso várias vezes. Quem me responde? Por que, então, que a COVID, eu preciso de fazer uma asepsia no local após a pessoa contaminada ter estado lá, se fora da célula ele não teria vida? Cri, cri, cri. Sim, ele sobrevive, mas lembra que está falando que ele tem que estar na célula para ele viver? Porque ele é um parasita intracelular obrigatório? Por que que está vivo? Esporos é de fungo, tá, Adri? O vírus não tem esporos. O fungo, sim. A Isabela colocou, porque quebra a membrana do vírus, ele pode quebrar, mas, porém, todavia, não é isso. Isso aí. Vamos juntar todas as respostas que a gente colocou. Ele tem uma resistência maior? Aí vai depender da resposta que eu queria que vocês me dessem. Quem lembra que eu expliquei sobre virulência? Que existe virulência do tipo 1, virulência do tipo 2, virulência do tipo 3 e virulência do tipo 4. A gente falou sobre todas elas, tanto que a gente discutiu sobre o ebola, né? Que aqueles que têm menor virulência são aqueles que morrem junto com o corpo, por exemplo. Que eu não preciso de ter caixão fechado. Por exemplo, o cara morreu de gripe. Eu não preciso ter um caixão fechado porque não vai contaminar as pessoas. Não tem risco de morte para as pessoas que estão ao lado, certo? Mas existe a virulência do tipo 3 e do tipo 4, que é grande risco para quem está com a doença e risco para quem pegar a doença. Lembra que a H1N1 e a COVID é colocada como virulência do tipo 3. Ô, professora, mas por que ela não é do tipo 4? Porque tem gente que não sente nada.
Tem gente que nem sabe que teve a Covid e tem gente que morre. Então, por isso que ela ainda é tipo 3. Mas o ebola é tipo 4, porque o risco de morte é quase 100%. Para quem tem, para quem chega, né? Então, lembra que a Covid, ela tem uma virulência maior, porque ela é do tipo 3, assim como a H1N1, e ela consegue, como a Rafa colocou ali em cima, ela consegue estar no ar ainda, esse vírus, ele ainda consegue ficar um tempo, né, fora da célula, porque ele vai infectar qualquer outra célula que tiver atividade metabólica. Então, alguém espirrou aqui no ar, ele saiu nas gotículas do ar, ele vai buscar uma outra célula, algo que tenha metabolismo, para ele continuar a desenvolver. E ele consegue ficar em torno de um dia em determinada estrutura. Então, no corrimão, no carro, alguém pegou aqui, sentou no vaso sanitário. Então, vai depender da virulência, não é da resistência, é da virulência. Se você responder errado isso na prova, eu bato, eu saio dando voadeira. Combinado? Então, vamos lembrar. Por que que o vírus, ele vai ter aí resistência fora do corpo? Porque ele vai ter tipos de virulência. Tem vírus que não resiste, que é virulência do tipo 1 e do tipo 2. E tem outros vírus que eles são totalmente resistentes, que fora do ar, do corpo, ele ainda consegue ficar em algumas estruturas até pegar algo que tem um metabolismo. Todo mundo entendeu isso? Se eu perguntar na prova, vocês vão saber me responder, porque vocês não vão achar essa resposta em internet, não. Ok? Vocês lembram que minha prova, vocês não acham a respostinha pronta na internet, não. Se você não assistiu a aula... Sim. Obrigada. Então, vamos lá. Professora, deixa eu ver se eu entendi. O vírus vai sobreviver de acordo com a virulência dele, isso? Fora do corpo, o vírus ele vai sobreviver de acordo com a virulência dele. Ou dentro do corpo, ele vai ser mais forte de acordo com a virulência. Então, aqueles que têm a virulência menor, tipo 1, tipo 2, por exemplo, eles são mais fracos, por quê? Virulência tipo 1 não traz risco de morte nem para a pessoa que tem, nem para quem está perto. Virulência tipo 2 já faz mal para quem tem, tipo a pneumonia viral, né? E já não faz tão mal para quem se aproxima, não tem risco de morte para quem se aproxima, mas tem risco de pegar. Virulência tipo 3, que entra H1N1 e a COVID, ela tem risco de morte para quem tem, mas ela pode não trazer risco de morte para quem se aproxima. Por que isso? Porque alguns têm seríssimos e outros não têm nada, não aparece nada. Tem gente que não perde nem o olfato, nem o paladar. Então, nós temos esses tipos de risco, certo? Essa parte. E para a questão do ebola, ele tem alto risco de morte para quem tem, alto risco de morte para quem se aproxima. Então, depende do tipo de virulência. Até no hospital, para se colocar as plaquinhas das alas de infectologia, é feito o estudo de acordo com a virulência, para saber se você entra naquele local, você tem que usar o capote, a touca. Professora, todo vírus tem virulência? Todo vírus tem virulência, só que pode ser bem baixinho, como pode ser mais forte. Tá certo? Tá bom. Obrigado. Camila, você quer perguntar? Coloca sobre a sobrevivência do vírus aqui no chat, por favor. Hã? Como assim? Professora, isso aí que a senhora falou agora sobre a sobrevivência do vírus dentro e fora do corpo com a virulência, Eu expliquei uma aula só disso, Camila. Vocês já copiaram. Sim, mas é só para colocar ali como asterisco que a senhora falou que vai cair na prova. Oxi, você vai assistir as aulas anteriores, doida? Não, mas eu já ditei, Camila, procurei no caderno. Eu pedi para vocês copiarem um quadrinho que falava virulência tipo 1, tipo 2, tipo 3 e pedi para colocarem na frente os exemplos. Vocês já têm esse quadrinho, tá? Que eu coloquei um slide, tem o quadrinho certinho.
Mas só para resumir o que você está falando, ó, o vírus, ele vai ter, então, o seu tipo de virulência de acordo com a forma com que ele vai atuar no corpo. Então, Camila, presta atenção. Virulência tipo 1 é aquela que pode fazer, não faz tão mal, não tem risco de morte para quem tem e para quem aproxima. Virulência tipo 2 pode trazer riscos de coisas mais sérias para quem tem, mas para quem se aproxima, nem tanto. Virulência tipo 3, risco de morte para quem tem, e para a pessoa que se aproxima tem risco, mas nem tanto de morte, né? A gente observa que alguns sim, alguns não. E tipo 4, risco de morte para quem tem e para quem se aproxima, ok? Já tem esse quadrinho aí no caderninho de vocês, certo? Isso, Isa, porque ele é do tipo 3, tá certo? Camila, se você não achar, aí eu peço para alguém colocar a fotinha do caderno lá no grupo pra gente. Combinado? Alguém coloca lá pra gente a fotinha. Se alguém achar. O Covid sobrevive fora do corpo por conta do seu tipo de virulência, né? Porque ele consegue ficar fora da célula um pouco sem o metabolismo próprio dele. Certo? Professora, Oi. não teria como você me mandar em PDF aquela matéria de genética do sangue, não? Leandro, hoje é microbiologia, depois a gente fala da genética. Eu sei, é porque aquele dia a menina ficou de me passar Eu e não não me... postei, Leandro. Eu não coloquei o slide, eu coloquei só a gravação. A gravação eu coloquei no mesmo dia da aula, igual microbiologia, eu coloquei no mesmo dia da aula, mas o slide eu não coloquei, porque eu não finalizei. Só no dia que eu finalizar que eu coloco, tá? Tá bom, então, obrigado. Esse aqui também. Quando a gente finalizar, eu coloco ele. Tá certo? Tá bom. Obrigado. De nada. Então, olha só, a Francine, eu acho, que foi a Francine, perguntou se a AIDS seria tipo 3. O que vocês acham, gente? Eu acho que é Eu tipo acho que 4, pode porque ser. morre, não sei. A tipo 4 tem risco de contaminação no ar, gente. Vamos lembrar. Eu A acho gente que ela tá é tipo falando- 3, porque A gente tá muitas falando- pessoas convivem com ela. A gente está falando de virulência principalmente no ar, tá, gente? É contaminação via aérea, principalmente. Vamos lembrar que a AIDS é via sanguínea, é via sexual. Eu não tenho risco de pegar estando do lado de uma pessoa com AIDS. Ah, então Eu não tenho- é não. Não, eu tenho risco só se eu tiver contato com sangue ou com os fluidos do sangue, né? Eu não vou ter risco de morrer porque eu estou do lado de alguém com AIDS. Então, ela não entra nem no tipo 3, nem no tipo 4, nem no tipo 2. Por quê? Porque ela é via, né, sanguínea, ela é via de fluidos, entendeu? A AIDS, ela vai trazer risco para a pessoa, mas ela não tem risco de passar para alguém se você não encostar na pessoa, se você não tiver outra coisa. Então, ela não vai entrar em nenhum desses, ela pode ficar como tipo 1. Ela traz risco para a pessoa que tem, mas ela não tem risco se outra pessoa se aproximar. Certo? Deu para entender a diferença? Não é porque eu estou Graças a aqui do Deus, lado. né, professor? Não. Eu tenho vários amigos que são soro positivo, que eu conheci em palestras, algumas pessoas que trabalham contra a AIDS, né, que fazem campanhas que eu conheço, que a gente anda no mesmo carro, não tem risco nenhum. Eu tenho um colega que é casado com a esposa dele, que não é soro positivo, e ele é. Os dois beijam, os dois têm relação sexual com camisinha, né? Então, assim, vocês veem que o beijo em si tem os riscos caso tenha contato com sangue contaminado ou fluidos. Entenderam? Ok? Alguma dúvida nessa parte? Sim ou não? Professor, e aquele medicamento que tem que, por exemplo, que é em comprimido que a pessoa toma?
Como? O AZT? Não, eu não lembro o nome, mas ele é tipo assim, quando a pessoa sabe que ela tá indo, por exemplo, uma área, por exemplo, o médico que tá indo para África, que vai mexer lá numa área que tem É o muito. coquetel. Eu acho que eu Então, até é tipo antes da perguntei. exposição, que às vezes se ele é contaminado, ele não pega o vírus. Na verdade, é assim, Henrique, é muito jogo na sorte, sabe? Eu expliquei para vocês na aula passada sobre o AZT, vocês se lembram? Que eu fiz o desenho lá no Paint, mostrei o que ele faz com a membrana, que ele mata ou que ele vai fazer a membrana das bactérias, por exemplo, ficarem mais forte, para que a pessoa consiga sobreviver de acordo com, mesmo estando com vírus nas células, ele consegue sobreviver porque ele não está se multiplicando tanto. O coquetel, ele é utilizado, por exemplo, a menina foi estuprada. Ela vai, faz o corpo de delito lá no IML ou no hospital, não sei, e aí, quando ela chega no hospital, ela toma uma dose do AZT, do coquetel. Por quê? Para tentar evitar a contaminação com vírus. Tem que ser muito rápido, tem que ser antes. Acontece com o médico, por exemplo, que o paciente cuspiu sangue e o sangue foi no olho do médico, por exemplo. Ou então a enfermeira que se machucou com a agulha de uma pessoa que é soro positiva. Então, ela vai lá e toma o coquetel para segurança. Mas pode acontecer do vírus já ter passado da fase que o coquetel evitaria, né? Mas tem a parte preventiva, sim, como o Henrique falou. Tem alguns médicos que vão para a nação da ONU, por exemplo, que eles vão para a África trabalhar só com soro positivo, que eles tomam algumas doses antes para evitar esse contato. Mas pode acontecer de evitar ou não, entendeu? Não tem a certeza de... Eu acho que é muito Deus, né, gente? Eu fico pensando, porque jogar na loteria, essas coisas. Mas existem, sim, esses medicamentos que você toma antes para evitar, assim como quando a pessoa foi abusada sexualmente, não se sabe se o cara que abusou, por exemplo, ele tinha AIDS, então aquela pessoa que foi abusada, ela toma o coquetel para tentar evitar com que ela tenha uma doença aí como a AIDS, certo? Todo mundo entendeu? Sim, Piririm? Henrique, você está querendo tomar o coquetel por uns dias? Não, ele está falando que os médicos tomam para ir para a África, né? Porque eles vão para a África e eles vão trabalhar com pessoas que são soropositivas. Entendeu, Sim, né? mas tem muitos garotos de programa que tomam também o coquetel para evitar o contamínio. Não sei. Leandro, tá sabendo, hein, Leandro? Gente, eu não sei dessa informação que o Leandro tá falando, tá? Eu não tenho conhecimento científico para falar isso para vocês, não. Vamos continuar. Sem atividade quando fora da célula, então, vocês entenderam que vai depender muito da virulência. A AIDS, a gente falou dela em relação às ISTs, né? A gente já falou. Quando o médico toma, o efeito dela é a longo prazo ou é só imediato? Depende da dose que ele está tomando. Tem alguns que tomam uma dose só e tem outros que tomam por alguns dias. Aí depende muito do que foi passado. Se é dose única, se é dose de 6 dias, 7 dias, ou se ele vai tomar durante um determinado período. Mas nem todos tomam, porque como são muitos antibióticos juntos, às vezes diminui o sistema imunológico. Então, a maioria não toma, tá? Então, voltando aqui na AIDS, só para a gente relembrar, né? A aula passada a gente já viu isso, que o HIV é um retrovírus, né? Que ele vai ter o RNA dentro dos envelopes da célula.
e ele progride aí todos os dias, né? Lembrando que ele é passado por transfusão, por seringas, por material contaminado, por relações sexuais, por contato com sangue da mãe contaminada na hora do parto. Sintomas principal é imunodeficiência, por isso que se chama síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem as infecções oportunistas, com pneumonia e etc., que a pessoa pode acometer, já que ele não tem a imunidade, né? Isso aqui tudo a gente já falou. Tratamento é esse aqui, ó, o coquetel, o AZT, esses vidrinhos, né? Já que não existe vacina. A gente falou também do sarampo, né? Que era a inflamação do sistema respiratório, que tinha várias manchas, que contaminava pela secreção dos olhos, nariz, garganta, tosse, né? Às vezes uma criança com sarampo passava para todo mundo na escola. Isso a gente já viu aula passada, hein? Após 11 dias aí, tem a febre, dor no corpo, mancha e etc. Pode ter complicações graves, aí se não tiver nenhum tratamento, porque tem gente que não faz, mas lembrando que nós temos a vacina que você toma assim que você nasce. A rubéola, que a gente falou também, né, que é benigna, mas vai aparecer mais em crianças do que adulto, só que tem que evitar ficar próximo de grávidas, porque o contato é direto por via respiratória ou pelo sangue materno. Então, aquela mãe pode ter aí problemas seríssimos durante a gestação e nos primeiros dias de vida da criança. Dor de cabeça, mal-estar, febres e aquelas manchas. Geralmente, ele vai ser o maior problema se o contágio for com a mulher grávida, porque você vai ter que ter totalmente repouso para que o sistema imunológico daquela mulher consiga combater a doença. A dengue, que a gente falou na aula passada também, que é o vírus flavivire. Lembra que a gente não fala da flavivíride, transmissão pelo Aedes, e vocês já estão sabendo sobre ele. Lembra que o Aedes é esse da manchinha branca, ele é diferenciado dos outros, né? Febre alta, dor no corpo, dores nas articulações, manchinhas avermelhadas, hemorragias quando passa por grau 2. Eu estou falando rápido porque a gente já viu isso na aula passada. Lembra que o Aedes antigamente escolhia água somente limpa, hoje ele já consegue colocar as larvas em águas sujas para ele desenvolver, né? A febre amarela, que a gente também viu, que ela também é passada pelo Aedes. A febre amarela, ela é muito endêmica aqui para o centro-oeste, tá? Que vai ter aí as febres, dores, irritação, muito enjoo, e a pessoa fica com o pulso pulsando bem devagarzinho. Chama febre amarela porque os olhos, como ataca o fígado, né? Os olhos aí ficam mais amarelos, a pessoa fica também um pouco mais amarela, ela fica mais pálida, né? Porque ataca o fígado, rins, e pode ocasionar hemorragias. A febre amarela, ela tem 2 tipos, que é a febre amarela urbana, que é pelo Aedes, que a gente já está cansado de conhecer, e tem a febre amarela silvestre, que é esse mosquitinho aqui, que é o hemagogos. Ele também pica aí o macaco e outros animais, mas o macaco é um hospedeiro. Quando o macaco aparece morto em determinados locais, já mostram que a febre amarela silvestre está atacando, né? O macaco não passa para a gente, mas ele é um hospedeiro, normalmente ele morre. Prevenção é a mesma da dengue, mas a gente tem uma coisa legal, a gente tem já a vacina para a febre amarela. A vacina da febre amarela, como eu expliquei para vocês lembram que a aula passada a gente falou sobre memória e especificidade? Né? A vacina da febre amarela tem a memória de 10 anos. Então, os 10 anos dela, normalmente, é a memória e ela é bem específica aí para... Gente, lembrando que o combate do mosquito é primordial.
A hepatite, que a gente falou aula passada, né? Lembrando que hepatite A é oral fecal, que é aquela que você come algo que com água contaminada ou fezes, né? Água lavada com fezes, essa água contaminada que você bebeu ou comeu algo com ela, que vai ocasionar inflamação no fígado. Ela pode ser viral ou pode ser tóxica. E aí a gente tem aí a tipo A, que é a menos grave, que é essa oral fecal, com alimento ou água contaminada. A tipo B, que é aquela que também é transmitida sexualmente transmissível, que é contaminação com sangue, via sexual, de mãe para filho, e também ela pode ser mais grave, né? A hepatite C, que é transfusão de sangue, também pode ser sexual, droga injetável e tal, também é grave. A hepatite D, que apareceu há pouco tempo, que ela, junto com a B, ela apareceu aí na Amazônia, em outros locais específicos, e hepatite E, que é na Ásia. Aqui no Brasil ainda não apareceu. Características dela seria aquele mal-estar, a fadiga, febre, dor ao urinar, e a urina sai bem escura, próximo ao sangue, tá? E hepatite, como ataca fígado, ela vai ter aí os olhinhos amarelos também, e a pessoa vai ficar amarela. Prevenção, né, lavar os alimentos, lavar as mãos após o banheiro, cuidado com o material contaminado. A gente falou do salão de beleza, né, que você usar o material de lá. Herpes vírus também, a gente já falou quando falou da IST, lembrando que herpes não tem cura, né, e ela é uma doença autoimune, quando o sistema imunológico abaixa, ela vai passar, ela vai aparecer, e ela não tem cura, ela tem medicamento para tirar somente os sintomas. A cachumba, que também é uma doença viral, né, que ela vai aparecer aqui uma inflamação nos glândulos, ó, pode ser a cachumba de um lado, ou do outro, ou dos dois. Ela, na fase adulta, ela é um pouquinho mais grave, mas hoje já se tem como prevenir. A poliomielite, que também já tem vacina, quando você nasce, você já toma, e a tríplice viral, a tetraviral, para proteção, né, que muitas pessoas tiveram quando criança, são paraplégicas devido a isso. O HPV, que a gente já viu, né, que o HPV é pelo papiloma vírus human, que a gente já falou sobre ele em vários momentos aí. A raiva, que eu vou pegar um outro slide para falar sobre ela. A varíola, que a gente falou na aula passada, que acometeu aí o século praticamente. Então, foi uma revisão da aula passada, essa parte aqui das doenças virais. Até aí, tudo bem? Até aí, vocês se lembram? Tá beleza? Lembra que a gente fez uma revisãozinha, né? Certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a raiva, mais específico, e aí eu entro na parte da COVID mais específica sobre ela, como a gente tinha combinado na aula passada. Por que que eu vou falar principalmente da raiva? Além de ser porque tem a galera da veterinária, mas tem casos também dentro da área da odonto, tá? De contaminação a partir de mordidas, tanto de adultos quanto de crianças contaminadas. Hoje nem tanto, tá certo? Porque já foi erradicado a maior parte da doença. Mas já tivemos casos aí, em artigos relatados, de passar a raiva para o dentista, por exemplo, durante um atendimento. Agora você pensa, se a pessoa já está com raiva e ir para o dentista, é algo, assim, preocupante, né? Professor, Então, acontece o mesmo que aconteceu com o dentista lá da UBS, a menina mordeu o dedo dele, quem disse que ela soltava? você sabe que só para morder já precisa de tomar a vacina independente. Você vai ter que ir para o postinho para tomar o soro, na verdade, né? Porque você já mordeu, já foi mordido, então precisa. Eu, por exemplo, quando eu fazia trabalho de campo, quando eu ia para o Pantanal, por exemplo,
Eu só entrava no carro com o chefe, com a galera, somente se eu tivesse o cartão de vacinação fechado. Se eu não tivesse vacinado contra a raiva, eu não podia ir. Por quê? Porque a gente trabalhava com morcego, com cobra, com tudo. Aí o morcego vinha e arranhava. Pode ser arranhadura, não precisa de ser mordida. Então, para quem vai para o mato, para quem vai acampar, para quem vai trabalhar com animal, esteja sempre com o seu cartão de vacinação. A vacina da raiva também é em torno de 10 anos aí a especificidade. O meu cartão, ele já está com 9 anos, ano que vem eu já tenho que vacinar de novo, né? Então, assim, tanto para as duas áreas, quanto da odonto, quanto para veterinária, estejam com cartão de vacinação bonitinho, tá certo? Lá na Ozebo, eles aplicam... A gente tem que vacinar para raiva? Se você vai fazer o trabalho com os animais, se você tem risco de ser mordido por um animal, você pode ir ao Ozego, por exemplo, e ter já seu cartão de vacinação ok. Eu, para trabalhar como bióloga, por exemplo, eu preciso de ter meu cartão completo, porque lá no meio do Pantanal, se acontecer alguma coisa, eu não preciso sair de lá para buscar uma cidade mais próxima, que é às vezes 1.000 quilômetros, dependendo da distância que a gente tiver, não tem como. Então, precisa de ir com um cartão de vacinação pronto. Vocês já sabem como é. Tudo bem? E qual que é a principal vacina que a gente tem que tomar para trabalhar com animais? Agora a gente entra nas vacinas, tá? Hoje eu fiz uns slides só para vacina, agora eu já passo para vocês. Primeiro, vamos falar da raiva, depois a gente fala sobre Covid e vacina. Bora lá. Obrigado. Professora, uma dúvida. Sobre a hepatite B, a vacinação é de 10 em 10 anos também? Depende. Já tiveram estudos há pouco tempo com a vacina mais forte, que não é brasileira, onde ela era de 4 anos, mas como teve reação, ainda tem a de 10 anos. A da hepatite B, quer ver? Eu não sei se é da Pfizer. Eu acho que é da Pfizer. A imunização de 2, 4 ou 6 meses de vida, aqueles primeiros, né? Aí entra a parte do rotavírus, entre outras. A gente toma com 6 meses aí de vida, normalmente. Aí tem algumas que ela dura para a vida inteira e tem outras que ela tem que tomar de 10 em 10 anos ou anual. Depende do laboratório que você tomou. Professora. Aqui, ó. Precisa das 3 doses, né? Normalmente aí de 2, 4 e 6 meses de vida e você não toma novamente. A que eu tomei na minha época, quando faz muito tempo, eu não preciso de tomar direto. Acho que é da Pfizer, depois vocês pesquisam certinho. Na da vacinação tem, falando sobre ela, sobre o período que ela comete, tá? Aí você me lembra quando a gente chegar lá. Vamos aqui para a parte da raiva. Professora, Diga. Antes de ontem, a caninana quase pega minha mãe lá na roça. A caninana não tem veneno, não? Ela veio correndo, ela tinha uns 4 metros mais ou menos. E começou a dar chicotada assim, ó. Aí a minha mãe correu para dentro de casa. Aí ela pegou e pelejou para entrar dentro de casa. Aí a minha mãe foi e fechou a porta. A caninana não tem veneno, não? Ela só é bravinha. Eu sei, mas ela bate com um chicote. Bate não, Leandro. Ela bate o rabinho só pra você ficar com medo e ir embora, mas ela não pega o rabinho e bate na pessoa, não. Isso é mito, tá? Viu? Viu, mas foi engraçado. Mas ela não tem, não. É a mesma coisa de falar que o sapo joga leite no olho do cachorro.
né? O sapo não tem uma espingardinha que ele joga o leite dele, não. Quando o cachorro morde e balança o sapo, a secreção que está na pele dele sai na boca do cachorro. Pode até espirrar, mas ele não joga leite. Então, tem muita coisa que é mito, que a gente escuta aí dia a dia, tá bom? Bora lá. Raiva. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre ela, é uma zoonose, que ela vai ser transmitida ao homem, né, ou ao animal, mas principalmente a gente vai falar aqui ao homem pelo vírus, que está na saliva do animal infectado. Então, pode ser um morcego, pode ser um cachorro, pode ser um outro animal, mas vai atacar o sistema nervoso central daquela pessoa que foi mordido, ocasionando aí uma encefalite aguda que pode matar, né? Normalmente, os casos de raiva antes da doença ser erradicada chegava à morte. É um grande problema ainda de saúde pública, porque nós temos muitos animais na rua, né? Sem seus tutores, sem seus donos. Então, nós temos o vírus sendo da família, do gênero, né? Lissavírus, ao nome, lissavírus, e ele vai ser da família aí de rabidovírus. Então, ele vai acometer os mamíferos em geral, qualquer mamífero, desde da gente a qualquer animal. O vírus é também um RNA envelopado, ele fica bonitinho aqui dentro do envelope, né? Ele é bem sensível aí a gorduras, a sabões que a gente fala, né? Porque se você lava, por exemplo, a mordida daquele animal com sabão, o solvente de lipídios, que são aí sabão, que é diesel e entre outros, ele consegue matar, porque ele rompe essa membrana aqui do vírus. E o etanol também, que é o álcool 70, também consegue disseminar essa parte do vírus que poderia afetar. Por isso que se passa o lava-mordida com água e sabão e depois, se possível, álcool. A luz ultravioleta também ajuda a questão de fazer a asepsia. Os dados epidemiológicos, eles mostram que a maior parte da concentração é ainda entre cães, certo? Mas nós temos também 6% em torno aí de gatos e morcegos. Então, os mais comuns aéreos são os morcegos, os mais comuns urbanos são cães e gatos. Rural, a gente vai ter aí os herbívoros, que são o boi, o cavalo, todos aqueles que não comem, que comem aí capim, etc. Silvestres, a gente vai encontrar muita raiva em raposas e macacos. Então, são esses os principais. Nós temos aí um ciclo epidemiológico da vaca, da raiva. Então, por exemplo, o morcego, ele pode arranhar, por exemplo, o macaco. O macaco, ele pode transmitir para a pessoa, que pode transmitir para o cachorro, para o gato, e o gato e o cachorro podem transmitir, por exemplo, para a área rural ali, para o boi. Então, é um ciclo, certo? Por isso que a raiva é tão difícil de ser erradicada totalmente, porque sempre ela vai trabalhar como ciclo, certo? As vias de transmissão principais que a gente vai encontrar é o depósito do vírus na saliva do animal infectado, tá? Ou também pela arranhadura, pela unha e pela lambedura do animal. Então, às vezes, o morcego nem mordeu, mas ele lambeu, e aí o vírus está na língua daquele animal e vai passar para aquela ferida, ou vai passar ali para a pele daquela pessoa. Tem alguns casos que são raros, mas já foram encontrados, tá? De encontrar a raiva aí em parte respiratória, na córnea do animal, no transplante de órgão de um animal para outro e também na prática da zoofilia, que é sexo com animal. Então, já foram encontrados casos de raiva nesses 4, mas mais raros. O principal é mordida, certo? Lambedura e arranhadura. Então, é comum o morcego, que é hematófago, né? Ele
morde um animal, como um boi, ou ele morde um animal e um cachorrinho, e ele passa na mordedura dele. É comum na mordida de um cachorro, é comum na mordida de outro animal. O vírus é transmitido, então, pela saliva daquele animal. Ser humano não, né? Ele vai ser transmitido, então, pela saliva do animal. Esses aspectos epidemiológicos que estão aqui, eles estão um pouco defasados, porque tem mais de 10 anos quando saiu o terceiro estudo. Então, a gente vai encontrar, principalmente na Europa e no Japão, na Europa e no Japão, principalmente, eu não encontro mais, porque eles já estão livres desse ciclo, devido a políticas públicas que a gente encontra. Nos Estados Unidos e Canadá ainda encontra, mas no meio mais silvestre, no meio do mato. Nos países desenvolvidos, a gente encontra ainda alguns no meio urbano, mas nem todos. Mas nos países subdesenvolvidos ainda é comum, né? Nós aqui, por exemplo. Então, essa parte azul que vocês estão vendo é principalmente por cachorros, né? Pelo cão, ó. Muito. O vermelhinho é morcegos, ó. O amarelinho é gato. Gato tá bem pouco, né? Silvestre terrestre é esse marronzinho. Então, por exemplo, a raposa e tal. Herbívoro é verdinho, você tá vendo que é pouquinho. Então, é o boi e tal. E o ignorado, que é o que a gente ainda não sabe de onde veio, é o cinza. Então, esses casos de incidência, até 10 anos atrás, era em torno de 1.449 casos no Brasil, onde no Nordeste era a maioria. O Centro-Oeste ficava em torno de 10%, e o Sul era o principal, o que menos tinham casos aí de raiva no Brasil. O vírus, ele vai chegar ao sistema nervoso central, pelos nervos periféricos que a gente encontra, e ele vai permanecer aí certo tempo, né, no local da mordida, por isso que é bom você lavar com água e sabão. Antes, ele começa a se multiplicar no local da mordida até encaminhar para o sistema nervoso central. Então, a chance do tratamento é nesse período, antes dele encaminhar para o sistema nervoso central. Lavar, tomar o soro, ir lá no hospital e etc. Depois que chega no sistema nervoso central, ele vai espalhar para todo o sistema nervoso. E aí vai causar uma inflamação no tecido nervoso, que entra aí os axônios, entre os neurônios, e vai evoluir até matar as células. Então, começa a matar neurônio, começa a matar os axônios, os impulsos nervosos, certo? Vão começar a diminuir. E aí ele vai ter aí síndromes, casos aí inespecíficos. Então, tem alguns artigos que demonstram de 2 a 10 dias aí dessa fase padrômica, que normalmente vai dar febre, cefaleia, tontura. Tem pessoas que têm rouquidão, dor da garganta. Tem a fase neurológica aguda, que vai ser aí depois desses 10 dias, de 2 a 7 dias, que a pessoa fica muito ansiosa, muito nervosa. Não só a pessoa, tá, gente? O cachorro também, o animal. Insônia, agressividade, depressão. Tem pessoas que não suportam a luz, tá? Então, tem lá fotofobia, tem pessoas que não podem chegar perto da água, o animal, né? Hidrofobia. Espasmos, né? Fica tremendo, tem alucinações. E outras já chegam aí na fase de coma, que pode ser induzido devido a pessoa estar muito nervosa, mas pode ter aí paradas cardíacas, né, entre outras. E, por último, óbito, caso esse paciente não tenha sido tratado lá no início. O controle e prevenção, normalmente, ela vai ser a parte urbana, que é a vacinação anual dos animais, né, que a gente tem. Evitar os cães soltos na rua, para evitar que ele pegue, né, de outros animais. O controle selvagem é muito mais difícil, porque para você chegar lá na floresta e vacinar é muito mais difícil, né?
E aí a gente observa que a prevenção é evitar esse animal na rua, a pré-exposição, a vacinação, a desinfecção do local onde tinha um animal com raiva, entre a vacina e o soro aí, quando ocorre a mordida e etc. Nesse caso, não existe tratamento para manifestação clínica, mas tem a sorologia e tem a vacinação, né? Então, a gente observa aí a raiva sendo uma das doenças mais importantes que a gente vai observar por dessas no meio de vocês, porque ela ainda está, né, no meio, mesmo que tenha campanha de vacinação, tem muitos donos que não levam os animais para vacinar, e aí o risco de morder terceiros ou outros animais é grande, né? Minhas cachorrinhas, elas mordem pra caramba, pessoas de fora. Então, o cartão de vacinação delas sempre tem que estar em dia, porque senão eu vou ter que, todo jeito, se ela morder alguém, eu tenho que mostrar o cartão de vacinação, né? Mas ela tem que estar sempre em dia, certo? E isso para quem for trabalhar com animais também. Deu para entender, gente? Tá beleza? Tá seguindo? Então, sempre que elas vão pro pet, elas mordem um. Ela só vai para um pet só, Leandro. A Mel mesmo, o mesmo cara que deu banho nela com 20 dias de nascida é o mesmo que está dando banho nela nos 9 anos dela. Outra pessoa não pega ela. Nem para levar lá para dentro. A bichinha é bruta. Então, olha só, pessoal. Nós temos ainda, hoje nós falamos já sobre a parte de vírus. Hoje a gente falou a parte da raiva. E eu vou falar para vocês a parte da Covid. A vacina não vai dar tempo. Vai ficar para a aula que vem, junto com microbiologia animal, ou microbiologia da água, dos alimentos, tá? Vai ficar para depois a vacina, para a aula que vem. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte da Covid. Mas antes de falar sobre a parte dela, vamos já copiar os exercícios? Vamos fazer a atividade 4 logo? Vou passar aqui no chat, tá? Você passa aí que eu vou tirar um print, que eu tô sem nada de copiar aqui. Espera. Sumiu minha sala, gente? Peraí, achei você. O vírus eu já tinha passado. Deixa eu lembrar aqui. Diferença de vírus e bactéria, RNA, transcriptase. Por que pode-se dizer que o vírus não é um ser vivo? Dengue, febre amarela, hepatite, catapora, varíola, gripe, H1N1, pneumonia, sarampo. Sobre a AIDS e sobre o AZT. Tá. Então, eu vou fazer já direto na plataforma. Vocês conseguem enxergar? Deixa eu já colocar aqui para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Esses vídeos que você grava aí na plataforma, tem como eu baixar eles para mim assistir depois sem ser pela internet? Eles são no YouTube, Leandro. Ah, Ele não baixa para passar depois, não. Isso ele está no YouTube. Ele está bem baixinho a resolução, já para conseguir vocês conseguirem assistir sem gastar os dados. tá bom. Obrigado. Nada. Aqui do YouTube ele ficou bem levinho.
Professora, Oi. se a senhora puder depois conseguir encontrar os slides que falavam sobre isso, repostar ele nessa aula de hoje. Eu não lembro foi quando, porque eu acho que faz tempo. Mas eu coloquei a foto lá no grupo desse slide. Enquanto vocês copiam aí, deixa eu buscar. Aqui, ó, a Francine colocou pra gente, oi. A Francine já colocou, Ana. Tá lá no grupo. A foto do slide. E a Rafaela também. Colocou a foto do slide e a Francine do caderno dela. Na prova vai cair fungo, vírus e esses dois conteúdos que a senhora está passando agora, raiva, coronavírus, Bactéria ainda tem algumas coisinhas que a gente falou novamente, né? Tem do finalzinho aí que pode cair, de gram positivo e gram negativa. Mas é vírus, fungos e vacinas, certo? Bactérias, só alguma coisinha do final aí, que a gente está finalizando sobre gram positivo e gram negativa. O que é vírus? Quando eu falo tipo 4, lembra que é classe, tá? Classe 1, classe 2 é a mesma coisa, tá certo? Vamos lá, 4. Sobre as virulências. Não sei se a Johnson chegou no Brasil, acho que ainda não, né? A gente só tá com a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, né? A Johnson ainda não chegou. Eu vou colocar da Johnson fora, só para vocês entenderem sobre ela. Johnson e Johnson, assim, não sei nem se pegou o nome da vacina. Também, gente. Oh, meu Deus. Johnson e Johnson. Eu fiz certo. Johnson e Johnson.
Professora, Oi. a senhora já vai deixar aberto para a gente postar hoje, para quem quer fazer agora? Sim. Eu vou Então tá abrir bom, agora. obrigada. De nada. Vou explicar todas, tá, Marília? Só terminar de passar que eu já explico. Não, não precisa pedir desculpa, não, já te explico. Só terminar aqui a oitava, aí a gente já fecha. São 8, tá, gente? Eu vou passar das duas dessa tempo, a gente já fecha. Professora, essa é a 9, não é não? Obrigada. Bem. Acabou, não. Qual a importância de se conhecer a microbiologia para evitar problemas? Qual a importância de se conhecer a microbiologia para evitar problemas no ar e água? Quanto explicar tudo? São 10, hein? As últimas. Ó, abri o link, salvei. Vou colocar aí no grupo. Atividade 4, bonitinha aqui. Essa é para acabar. Os médicos. Então, com vocês.
Fechar com chave de ouro. Copiem aí, tá no chat. Slide vírus 2. Terminaram? Professora, Oi. as vacinas, você vai falar nessa aula? Não. A gente vai tá. falar da Covid. Não vai dar tempo para vocês poderem fazer e colocar. Amor, fecha a porta da Mel para fora, por favor. Fecha ela de fora para ela parar de latir. Então, eu estou colocando para vocês o slide da raiva. Já coloquei para vocês o slide do vírus. Rafaela ou Ana, por favor, vocês poderiam ajudar o Leandro e mostrar para ele o slide? Ele vai pedir daqui 2 minutos. Se alguém puder mandar para ele, eu já postei. O de genética que eu não postei. Está aqui. Vírus, raiva. Da Covid. Tem como me mandar agora que eu tô na cidade? Ô, Leandro, tá já na plataforma. Se as meninas conseguirem mandar, tem outra aula depois dessa aqui. É porque lá em casa meu celular não pega. Aí eu tenho que vir na cidade para Meninas, vocês conseguem me ajudar mandando para o Leandro? Ou o Ian, ou alguém, algum representante? Porque eu tenho uma aula de TCC depois dessa aqui e eu não consigo mandar antes de meio-dia. Para mandar foto das perguntas para ele, professora? Não, ele quer o material em PDF, esse que eu estou postando aqui Tá. em PowerPoint, entendeu? Tá, eu vou baixar e mando. É porque ele está na fazenda e ele vai ficar esse mês todo lá e ele precisa de ajuda, porque no PowerPoint ele não consegue imprimir, entendeu? Aham, eu vou mandar. Então a Duda vai mandar, tá, o Leandro? Lá no nosso grupo. A Rafa também, quem puder ajudar. Pois Obrigado. é. Essa também eu não consigo, não, quando está no SlideShare. Então, olha só, pessoal. Só para a gente finalizar os 20 minutinhos, eu não dei intervalo para vocês, não vou dar, tá? 20 minutinhos a gente finaliza Covid e vocês terão aí 30 minutinhos da aula para poder escrever, já iniciar as atividades. Combinado? Ok? 20 minutinhos a gente finaliza aqui. Vocês terão 30 minutos da aula de hoje para fazer as atividades. Não vai dar tempo, porque são 10 questões. Deixa eu só explicar as questões antes da gente começar. Tá aqui, ó. Prestem atenção na explicação, tá? Explique o que é a raiva. Você vai falar que é a doença viral, nananã. Como ela pode ser evitada e tratada, né? Evitar o cachorrinho na rua, tem tal coisa, tratada até determinado ponto. Aí eu pergunto, ainda sobre a raiva, eu posso dizer que após a contaminação ela não tem cura? Vocês vão explicar sobre a fase inicial e a fase após chegar no sistema nervoso, certo? Após chegar no sistema nervoso, possivelmente ela não tem cura, mas no início ela tem. Sobre as virulências, aqui tá tipo 1 é porque é
tipo 1 ou classe 1, né? Então, você vai falar sobre o que é o vírus com virulência tipo 1 ou classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. As meninas postaram lá no nosso grupo, já tem lá tanto do caderno, quanto a Rafa colocou lá as fotinhas do slide. 4, o que é, né, SARS-CoV-2? Você vai falar que é o vírus, tal, que eu vou explicar agora. 5, explique como ocorre a contaminação da COVID-19, todas as formas que você encontrar. E aí, aqui na 6, que é o que a Rafa queria, a Marília queria que eu explicasse, tá assim, fale sobre as principais vacinas da Covid no Brasil. Tá aqui, Coronavac, você vai buscar, você vai falar, Coronavac é uma vacina feita a partir do vírus atenuado, tal, onde ela tem 55% de eficácia, tem que ser aplicada em 2 doses, possivelmente com a memória de 1 ano, de 6 meses, de 6 meses tem que tomar outra. Aí, por exemplo, a AstraZeneca é aplicada a partir da vacina com um anticorpo, com um vírus atenuado de tal forma, vocês vão explicar. Por exemplo, o Johnson & Johnson não está no Brasil ainda, mas é uma dose só, que é feita de determinada forma, então vocês vão falar sobre como é feita essa vacina, a partir de como o vírus e a forma com que ela atua aí no organismo. A eficiência dela, a eficácia dela. A 7, fale sobre a possível vacina brasileira, que é a Butanvac, né? Qual vai ser a tecnologia utilizada? Já está aí no site do Butantan, tá? Vocês vão pesquisar, eles vão utilizar qual tipo de vírus? Atenuado? Vai ser um vírus morto? Como que vai ser feito, né? Ele vai usar as hifas. De qual forma que eles vão utilizar? Então, vocês vão pesquisar sobre a Butanvac, que vai ser nossa vacina brasileira. Já está sendo produzida no Brasil. 8, por que pode-se afirmar que a Covid-19 tem várias cepas? Vamos lembrar que cepa são mutações dentro da mesma doença, né? E elas vão ter formas diferentes. Aí eu pergunto, como você me explica essa diferenciação dentro de uma mesma doença? Vocês vão falar aqui das mutações, vocês vão falar das principais cepas, certo? Eu tenho a cepa do Reino Unido, eu tenho a cepa da China, tem a cepa da Índia, que chegou agora, né? Vocês vão falar sobre cada uma delas. Qual a importância da microbiologia para a obtenção de alimentos saudáveis? Essa eu não preciso explicar, né? Vocês já sabem que o consumo deve ser feito após a lavagem, porque vários micro-organismos estão. O armazenamento deve ser feito de determinada forma que o ar não entre em contato para durar mais tempo o alimento. Qual a importância de se conhecer a microbiologia para evitar problemas, né? Tanto vindo do ar quanto da água. Então, essas 2 últimas é a resposta pessoal sua, que é resumindo o que vocês aprenderam na matéria também. Certo? Alguém tem alguma dúvida quanto às atividades? Elas já estão na plataforma. Ok? Beleza? É muita coisa, mas é a última. Certo? É a última das últimas, porque semana que vem não tem atividade, a gente finaliza, e na sexta-feira já fecha essas atividades. Na outra semana já é correção. Tudo bem? Beleza? E aí, para a gente finalizar essa parte aqui de COVID, fechei o slide para poder colocar na plataforma. Espera. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Certo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a COVID, né? Quando foi março de 2020, ano passado, quase um ano aí já se passou, foi declarada a pandemia da Covid-19. Essa pandemia, ela começa, né, a primeira vez a se falar sobre ela em novembro de 2019 na China,
onde vários estudos indicaram, né, que os adultos mais velhos eram os principais fontes de contágio da doença e, normalmente, o risco de morte era para esses idosos. Hoje já se sabe que não tem mais uma faixa etária que seja pior, né, que estão pegando todos, mas que os idosos, por ter já comorbidades como hipertensão, diabetes, etc., né, eles podem ter mais chance de morte por isso. Embora a maioria dos relatos da Covid-19 apareceram na China, 80% das mortes lá foi acima de 60 anos, mas hoje esse cenário já está diferente, né? O óbito de pessoas com menos de 18 anos era 1%, hoje já chega a 40%, né? Quando se iniciou a doença, ainda os jovens não tinham tanto risco de morte, certo? Quando a SARS-CoV apareceu a primeira vez, eles começaram a ver que existem 4 tipos desses vírus, dos COVs, que chama alfa-CoV, beta-CoV, delta-CoV, e aí dentro desses vírus, né, que eram encontrados muitos em morcegos e roedores, que eram as fontes principais deles, começaram a se desenvolver nessa família dos COVs, começaram a desenvolver várias doenças, tanto respiratórias, quanto hepáticas, quanto neurológicas. Até o momento, existem 7 COVs humanas, que é o H-CoVs. Existem 7 capazes de identificar humanos. SARS-CoV é um desses. Em geral, sugere-se que 2% da população ela leva um desses vírus dos COVs, né, que é doença respiratória. A patologia desse vírus, ela é a síndrome respiratória aguda grave, porque ele ataca todo o seu sistema respiratório, podendo levar aí à morte, né? Vamos lembrar uma coisa que eu não quero que vocês falem errado mais nunca. Vírus da COVID, é o SARS-CoV-2, é masculino, é um vírus. Quem é que causa a COVID? O SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2. Quem é que está com SARS-CoV-2? Quem tem a doença é a COVID-19. Você não vai falar errado. A COVID-19 é feminino. O vírus SARS-CoV-2 é masculino. O coronavírus é masculino, que eu estou falando do vírus, tá certo? Não falem errado mais. Então, esse patógeno, que é o SARS-CoV-2, né, ele é um vírus de RNA, que ele tem uma aparência muito parecida com a coroa. Esse aqui é ele olhado no microscópio, ó, gente. É uma coroa, por isso que é chamado de corona, que o termo significa coroa no latim, né? E ele vai ter cada coroinha dessa, cada pontinha dessa aqui, é uma proteína que vai ajudar com que o vírus se acople em uma célula saudável no nosso corpo, né? E aí, existem outros tipos de COVs, né, que era visualizado antigamente. Então, a primeira vez que apareceu esses SARS-CoV, que não era o 2, já faz anos que eram encontrados em morcegos e cachorros. Tanto que já existe vacina para alguns animais contra o coronavírus. Só que não é o SARS-CoV-2, é o SARS-CoV normal, antigamente. O 2, porque ele tem as mesmas características do SARS-CoV e evoluiu para o ser humano, certo? Então, pelo contrário, tem gente que achava que o SARS-CoV não conseguia ficar em temperatura que não fosse ambiente, já se sabe que ele resiste a abaixo de 0 graus. Então, eu vou ter ele tanto nos trópicos como nos países tropicais, certo? Só que nós sabemos que ele pode ser inativo tanto por solventes lipídicos, que são o sabão, o álcool, o éter, cloro, a gente já sabe que ele quebra essa membrana aqui, ó. Por isso que o álcool em gel, quando é passado na sua mão, em determinadas superfícies, ele é ativo, ele faz o vírus ficar inativo naquele momento, antes dele entrar no seu sistema imunológico,
certo? Isso a parte externa do seu corpo. Essa aqui é a fisiopatologia do vírus. Prestem atenção aqui. O vírus, ele vai ter aqui dentro do envelopinho dele o RNA, que é essa parte amarelinha aqui, ó. Certo? Ele vai ter proteínas envelopadas, que são essas amarelinhas aqui, que estão em pontos específicos. Ele tem essa pontinha, que você está vendo aqui, um monte dela rosinha, que é a proteína spike. Essa proteína é a proteína S, que a gente fala. É por causa dela que o coronavírus é tão virulento. Por quê? Porque, olha de cá, ela vai se acoplar, ela vai se juntar a novas células. E essa proteína spike é ela quem vai sofrendo mutações para encontrar com outros e outros e outros e vai mudando a forma do vírus. Então, essa proteína spike, deixa eu chegar nela aqui para vocês entenderem, elas vão relatar aí que a gente tem pontos específicos do corona. Então, toda vez que essa spike aqui, ó, ela se junta com outras células, como, por exemplo, o epitélio do pulmão, do intestino, dos rins e de vasos sanguíneos, elas conseguem receber, ela tem um receptor do vírus. Olha esse desenho aqui, ó. A proteína spike aqui, a rosinha, o azulzinho aqui é uma célula, e as duas se juntam como um processo de chave e fechadura, ó. Juntou a chave e a fechadura, e ela vai começar já a prejudicar uma célula boa, né? Então, a gente vai ter esse processo aqui, ó, de chave e fechadura, ó. A chavinha que vai encontrar com a fechadura aqui do vírus. Na medida que os dois se juntam, né, eu vou começar a ter a diminuição da mesma. Então, ele vai atacar o sistema nervoso central, ele vai atacar o sistema respiratório, ele vai atacar o sistema cardiovascular, coração, ele vai atacar os rins, ele vai atacar o pulmão e o fígado, né, o fígado, ele vai dar diarreias fortíssimas e ele vai trazer disfunções no sistema nervoso central, que a gente já sabe aí que pode ocasionar perda de memória e etc. Tudo isso porque ele teve essas ligações. Em 2020, esse cientista aqui, o Ramin, eles localizaram essa proteína, que é a ACE2, em vários órgãos, que é o oral, nasal, pulmão, intestino. E é essa ACE2 que puxa o vírus e gruda nele. Então, todos os lugares que estavam presentes essa proteína ACE2 seriam os órgãos que tivessem mais predisposição para que o vírus influenciasse. Então, todos esses aqui, eles estariam mais suscetíveis a ter problemas pós-Covid ou durante a Covid. Essa ligaçãozinha chave-fechadura, olha o tanto que é interessante, ó. O vírus vem, coloca a chavinha da fechadura e cada um vai ocorrendo mutações. Ele vai encontrando células boas. E aí ele leva mudanças, né, no vírus. Por isso que a gente tem aí novas cepas, porque ele vai mudar o envelope aqui da membrana do hospedeiro. Então, vai tendo, consequentemente, a entrada de mais material genético aqui do vírus nas células. Essas proteínas, que são essa proteína spike, que eu falei para vocês, que são essas pontinhas, elas vão estar sempre se ligando aí e ativando, né, a entrada do vírus na célula. Então, ela vai aumentar a capacitação do vírus. Toda essa parte aqui, ela vai ser importante, porque ela muda o DNA inteiro e começa a se replicar dentro das células boas. Professora, tem que saber o que é spike receptor, interior celular? Não, isso aqui, normalmente, é lá na microbiologia clínica que vocês vão aprender, tá? Eu só estou usando o mesmo slide da microclínica para passar para vocês sobre essa parte principal. Então, olha só como que o vírus faz. O SARS-CoV entra na célula, passou pela membrana aqui, ele entra em contato com um receptor,
ele vai começar a replicar aqui dentro, ele inicia a replicação do RNA, ele encontra a célula, a proteína spike, encontra o ACE2 que está naqueles órgãos, ele vai injetar o material genético e o vírus já sai com a célula bonitinha aqui dentro. Então, aqui, ó, ao penetrar a célula humana, ele vai traduzir as informações do vírus, replicar o vírus, compor novos vírus, né, novas partículas, e montar uma nova célula já com o vírus. Por isso que está tão difícil de combater, porque ele é muito, a multiplicação dela é muito rápida, né? Pode ocorrer danos aí de tromboinflamação, que é a trombose, né? Por isso que tem casos aí que se toma Clexane, tem que ser colocada heparina, em outros casos da COVID aqui, ó, porque ele vai direto nos vasos sanguíneos, e também vai ocorrer a desregulação de todo o sistema imune, trazendo aí partes inflamatórias para vários órgãos do corpo. Então, para que o nosso corpo, nossas células de defesa, que são os linfócitos, neutrófilos, vocês vão ver essas células de defesa lá na imunologia, mas esses aqui são componentes dos nossos anticorpos, para que elas venham aqui, por exemplo, nos alvéolos, para tirar, né, para matar o coronavírus que está aqui, eu vou precisar que eu tenha uma resposta imunológica eficiente. E a vacina, ela é uma dessas respostas. Quando ela é colocada, a vacina, ela é aplicada antes que a pessoa tenha a doença, ela produz já esses anticorpos aqui no organismo, e quando a doença chegar, ela já reconhece a doença. Professora, mas eu já fiquei sabendo que uma pessoa que vacinou teve novamente. Por quê? Porque a vacina, por exemplo, da Coronavac, ela é aproximadamente 55% de eficácia. Pode acontecer da pessoa recontaminar, mas esses sintomas que ela teria, possivelmente vai ser bem mais fraco, que ela já tem esses anticorpos prontos que vão poder atuar nessa proteção aqui do organismo. Então, possivelmente, se aquela pessoa sem a vacina pode chegar na UTI e tal, quem já tomou a vacina pode não ter esses sintomas. Ah, professora, mas fiquei sabendo de um homem que já tomou a vacina, já teve a doença e morreu. Aí depende da comorbidade que esse homem tinha. Mas a chance de uma pessoa vacinada ter complicações da COVID numa segunda reinfecção ou na primeira, ela é muito menor do que uma pessoa que não está vacinada. Quer dizer que não vai pegar? Não. Que é o problema dos idosinhos que estão vacinando e indo para a rua achando que não pega mais nunca, né? Que a gente tem que sempre ter isso em mente, tá certo? A única chance é de não ter um problema maior durante a infecção. E outra coisa, possivelmente essas vacinas vão ser melhoradas com um ano, quando já souber um pouco mais sobre a doença, quando já tiver esse estudo maior com as pessoas que tomaram essas primeiras doses, essa vacina vai sendo melhorada e melhorada até chegar no momento que ela não seja de 6 meses, que ela seja anual, que ela seja de 10 em 10 anos, mas os estudiosos acreditam que vai ser vacina igual do H1N1, anual, tá? Por ser uma doença do trato respiratório. E aí, a resposta imune, ela vai ter que vir aqui a partir do momento que o anticorpo, que são as células T, né, dos linfócitos, que elas ataquem esse vírus e destrua as células infectadas do vírus. Então, esse anticorpo aqui, ó, que é o linfócito B, ele vai atuar impedindo a ligação do vírus com a célula boa. E aí ele consegue destruir a célula infectada e mandar para fora. Então, o vírus, ele é bem complexo por isso, né? Lembrando que ele pode dar, então, uma infecção totalmente sistêmica. Que isso, professor? Ele pode atacar sistema nervoso, renal, hepático, intestinal, dermatológico, cai os cabelinhos, que já viram, endócrino, cardíaco, e além disso tudo, na circulação, ocasionando a trombose, né? Ou êmbolo. Então, a gente vê aí vários
sistemas, várias formas dele atacar. Aqui, tá, é uma lâmina imunológica mostrando, né, a formação dos trombos. Olha só, aqui, ó, na célula sanguínea não tinha nada. Aqui você já vê o tamanho do trombo, que teve uma infiltração, e possivelmente isso aqui, ó, ele tampa a passagem do sangue, ocasionando aí o trombo que a gente já observa que várias pessoas têm, né, trombos fibrinosos, onde eu preciso de ter alguns medicamentos para ajudar a dilatar aqui essa parte, principalmente na artéria pulmonar. Quando a gente observa sobre ela, alguns sintomas que a gente vai observar da COVID, em torno de 5 a 2 dias, ou de 5 dias aí após, é a febre, a fadiga, os sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, falta de ar, todos esses parece a gripe. Mas tem a perda do olfato e a perda do paladar. Algumas pessoas têm vários sintomas intestinais, né, que são diarreias aí a princípio, tá certo? Da doença. E aqui estão as referências utilizadas todas de 2020 para cá. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa doença, certo? Ela é muito, muito interessante quando você começa a pensar. Essa proteína S, essa proteína spike, ela é a principal ação que o vírus tem para ele ser tão letal, porque ela consegue se juntar com muitas células boas e ainda consegue ocorrer mutação para novas cepas. Deu para entender um pouquinho, gente, da COVID? Professora, Oi, Isa. você falou que essa proteína ACE é que fica nos órgãos, né? A ACE1 e a ACE2, elas ficam aqui elas ficam nos órgãos para tentar protegê-los, mas ela também é a ligação da spike. Então, a gente tem ela vai ser o modo da chave fechadura. Então, ela vai aumentar a chance daquele órgão ser contaminado. Eu vou colocar esse slide para vocês, mas vocês não desesperem na parte de inglês, não, tá certo? Eu acho que já tá. Quer ver? Tem partes que é inglês, tem partes da fitopatologia, que está muito completa, porque ela é da microbiologia clínica. Tá aqui, ó, slide COVID, tá? Já tá colocado aqui para vocês. Ela é muito específica da parte clínica, então não precisa de vocês entrarem tanto, mas era só para falar um pouquinho sobre a história, sobre a proteína S, sobre a ACE, e também sobre os sintomas e os órgãos que são afetados, por que ela tem tantas cepas. Ok? Os slides já estão na plataforma para vocês, tá certo? Mas não precisa de entrar na parte clínica, não precisa de entrar na fisiopatologia, aquela parte que está em inglês, se desesperar, não. É só por cima mesmo, para que vocês entendessem o que nós estamos passando hoje. Tá certo? Ok? Então, olha só. Professora. Atividades, só um instantinho. As atividades já estão aqui. Aqueles slides das doenças virais estão aqui, mas tem aqui também, ó, na aula 12. Lembra que hoje eu fiz uma revisão com outros slides sobre raiva, sobre a COVID, certo? Já está aqui. Se alguém falar o COVID apanha, se alguém falar a SARS-CoV apanha, se alguém falar a coronavírus também. Lembra, hein? O coronavírus, o SARS-CoV, a COVID. A COVID, a doença, o coronavírus, o vírus, certo? Então, façam as atividades, agora são 10h06, vocês teriam aí mais 24 minutos de aula, mas dá tempo de vocês pelo menos iniciarem. Lembrando que hoje são 18 e que dia 28 ou 27 que eu esqueci, daqui 10 dias fecham as atividades, ok? Beleza? Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo, que a gente vai conversando, mas leiam o material, tá tudo na plataforma.
Semana que vem a gente fecha com as microbiologias do ar e da água e vacinas, que eu não vou, então, perguntar em si coisas específicas das vacinas, mas eu tenho que ensinar na aula que vem. Tudo bem? Que não vai ter atividade sobre ela, mas vai ser ensinado. Combinados? Ok? Obrigado. Por nada, Leandro. As meninas vão mandar para você, viu? Tá bom. Beijo, beijo, gente. Deus, beijo. Fiquem com Deus. Até sexta, para quem é de sexta. Ô, Isa, pergunte. O Covid, né? Ele tem muitas cepas A por conta dessa Covid. mutação. Né? A Covid, a Aí, doença. Vai. Pergunta, Isa. Ele tem muitas cepas por conta dessas mutações, né? Que sofrem nas células. Isso, só que você vai explicar para mim o porquê que ele sofre essas mutações. Você vai pesquisar para responder aquela pergunta, tá? Mas é isso aí. Certo? Tá bom. Tá certo? Você E a está no pessoa caminho pode ter correto. calafrio também, professora? Falhou, Isa, fala de novo. Os sintomas. A pessoa pode ter calafrio também da Covid? Porque tem gente que parece que tem, né? Tá aparecendo tudo quanto é sintoma. O calafrio, ele vem da febre, né? Tem várias pessoas que têm. Ixi, diarreia tem pessoas que têm, outras não. Perda de olfato tem pessoa que tem, outra não. Então, assim, tem de tudo que você pensar. Certo? Vai depender muito de organismo para organismo. Então, um beijo, amores. Beijo para quem é de sexta até sexta, para quem é de terça até terça. Fiquem com Deus. Beijinho. Professora, Oi, Ana. a senhora colocou esses últimos slides aí sobre a Covid? Sim, tá escrito Covid, tá? É esse último aqui, ó. Slide Covid. Ok? Para a gravação. Opa, obrigada. Parado. Beijo.